Oi, tudo bem? Eu sou a Raia, sou aluna do 7º semestre de Medicina da Unemate. Estou aqui para explicar para você como é que funciona todo o processo seletivo do vestibular da Unemate. Vou partir do pressuposto que você está tentando o vestibular para medicina, ok? Mas a gente tem outras especificidades para outros cursos, então é extremamente importante que você acesse o edital. O edital é liberado na própria página do vestibular da Unemate. Você pode acessar lá, entender melhor como é que funciona cada uma das partes burocráticas da inscrição, da isenção, como é que funciona os locais de prova, tudo isso vai estar lá para você no momento de você fazer a inscrição e de ler o edital. Então é muito importante que a gente tenha domínio total do edital. Tiveram algumas alterações ao longo do tempo, especificamente ali para as políticas afirmativas, para as cotas. Hoje em dia é necessário ter, né, escola pública para qualquer uma das modalidades de políticas públicas afirmativas, né? E também agora tem um processo de vídeo para os cotistas que se inscreverem como pretos ou pardos. Então agora tem um processo de heteroidentificação, que é um vídeo que você tem que fazer, que eu vou explicar para vocês em um próximo momento, em um outro vídeo, como é que tem que ser feito esse passo a passo. As pessoas ficam com bastante receio e medo nesse momento aí da questão da confirmação racial, mas é bem tranquilo e vai dar tudo certo. Então, se atentar aos prazos, às datas, momento de prazo de inscrição, prazo de boleto, tudo isso aí tem que se atentar, porque depois que passa não tem o que fazer. A inscrição é totalmente online, então isso vai facilitar para vocês aí o processo, e também tem que se atentar ali em relação ao diploma de conclusão do ensino médio, para não entrar como um treineiro, né? Precisa ter terminado aí o 3º ano do ensino médio, ter o ensino médio completo para você conseguir entrar, caso você passe aí no curso que você deseja. Levando em consideração a medicina, é importante a gente entender também como que é o processo da prova. Para todos os cursos, a prova é dividida em duas fases, a primeira fase e a segunda fase. Isso gera, às vezes, dúvidas nos alunos. As duas fases, elas são feitas no mesmo dia. Então, no dia que você for fazer o vestibular, lá no dia 4 de junho, você já vai estar fazendo as duas fases. A primeira fase é a prova dos conhecimentos gerais. Então, é a prova que vai ter lá natureza, matemática, humanas, linguagens. Então, são todas as 35 questões que você vai fazer lá naquele dia. No mesmo dia, você também tem redação. Só que a redação, ela é a sua segunda fase. Você só tem a redação corrigida se você for classificado na primeira fase. Então, como é que funciona essa classificação para a segunda fase? Todo curso tem uma quantidade de vagas. Dando exemplo da medicina, tem 30 vagas. Para a segunda fase da redação, eles classificam 3 vezes mais a quantidade que está ofertando de vagas para ir para a redação. Então, se são 30 vagas, eles chamam 90 pessoas para corrigir a redação. Às vezes tem empate entre os alunos e eles acabam chamando um pouco mais, chama todo mundo que empatar para a segunda fase. É nesse momento e apenas essas 90 pessoas que têm a redação corrigida. E é essa hora que a gente tem o desempate entre os alunos e a classificação oficial. Então, às vezes, você pode ter classificado da primeira fase para a segunda fase com uma posição de 5º lugar e na hora que corrige a sua redação, você sobe para segundo. Ou ao contrário, se você não for tão bem na redação, você pode cair um pouco de posição e vice-versa. No meu caso, eu só consegui entrar mesmo no vestibular por conta da segunda fase da redação, que eu gabaritei ela. Então, eu não estava tão bem classificada da primeira fase para a segunda fase. E a segunda fase foi decisiva para mim. A redação foi decisiva para mim, porque eu ter gabaritado me jogou lá em cima, dentre a posição que eu tava. Então, assim, apesar de a redação ser o segundo plano e o segundo momento, você não pode negligenciá-la, porque ela pode ser decisiva para você, caso você seja classificado para o segundo momento do processo seletivo. E aí, como é que funciona essa quantidade de questões, a distribuição dos pesos? A Unemate tem peso para cada um dos cursos, então você precisa ir lá e ver quais são os pesos nas disciplinas para o curso que você quer. No caso da medicina, o peso 4
é para ciências da natureza. Isso inclui biologia, química e física. Então, significa que uma questão de física vale 4 pontos. Uma questão de biologia vale 4 pontos. Uma questão de química vale 4 pontos. Se você errar uma questão de natureza, você automaticamente já perdeu 4 pontos da prova. Faz sentido para você? Está entendendo? Isso que é o peso. Significa que vale mais. Não é acertei uma questão e ganhei 1 ponto. É acertei uma questão e ganhei 4 pontos. Então é extremamente importante dar essa visão aí para a natureza, que é o maior peso na medicina. Depois a gente tem linguagens e humanas com a mesma quantidade, que é o peso 3. Então, uma questão de humanas vale 3 pontos, uma questão de linguagem vale 3 pontos. E matemática, graças a Deus, vale peso 2, né? Então, uma questão de matemática vale 2 pontos. A questão é que a gente tem uma distribuição da seguinte maneira. Natureza tem 9 questões na prova, então você pode conseguir aí uma pontuação de 36 pontos, né? Porque são 4 vezes 9. A gente tem depois uma quantidade bem expressiva de questões de matemática, são 12 questões de matemática, cada uma vale 2 pontos, então você faz 24 pontos com matemática. Aí a gente tem linguagens e humanas com o resto das questões, né? Linguagens vai ter ali 2 questões de língua estrangeira, vai depender se você escolher espanhol ou inglês, e vai ter esses 2 pontos. Além disso, a gente tem 8 questões de humanas e o resto é de linguagens, que é o que sobrou. Tem que fazer as contas aí que eu sou meio ruim de matemática. Mas basicamente vai ter aí essa pontuação de 3 pontos para cada questão de história, geografia, sociologia, filosofia, que está incluso, né, em humanas, nessas 8 questões, e o resto linguagens, que também vale 3 pontos. É assim que funciona a pontuação da primeira fase. A pontuação da segunda fase é muito importante e crucial, porque a redação vale 10, só que ela tem um peso de 5. Então, o maior peso de todos é da redação. Por isso que me ajudou a classificar, porque tinha um peso 5, então eu fiz 50 pontos. E aí, a minha nota subiu, o meu peso, minha pontuação subiu, né? Porque eu tinha errado uma questão de natureza e 2 de matemática. Então, eu dei uma cambaleada ali, que a redação foi e me ajudou ali, colocando a pontuação que faltava para eu me classificar, né, para entrar no vestibular. Basicamente é assim que funciona aí a estrutura da prova. Espero que tenha ficado um pouco compreensível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem colocar nos comentários, me chamar para esclarecer melhor essas dúvidas em relação à prova e às questões. Todas as questões são objetivas, múltipla escolha, e a redação, né, tem que ter no mínimo 10 linhas para não ser desclassificado, tá? Então, você tem que fazer no mínimo 10 linhas, um texto dissertativo argumentativo. Vou fazer um outro vídeo comentando um pouco mais sobre a redação, que é outra coisa que as pessoas me perguntam bastante. Depois, um pouco mais sobre a cota e sobre as dúvidas que forem sendo geradas aí ao longo do processo seletivo. Mas, basicamente, é assim que funciona o vestibular aqui. Você classifica no primeiro, depois classifica segundo e logo depois sai o resultado oficial aí com a sua aprovação, se Deus quiser. E é isso, espero que tenha te ajudado. Um beijo e até a próxima.